entrevistado. Vamos ouvir então o outro lado, o lado dos fabricantes de medicamentos que esperam pela queda da patente para começar a produção de versões mais baratas, que custem menos, mais acessíveis. Reginaldo Arcuri, presidente executivo do grupo Farma Brasil. Muito obrigada, presidente, por conversar conosco. E aí, vou começar passando a palavra para a Basília Rodrigues. Para a Basília, você já emendar e já compartilhar a mesma provocação com o nosso entrevistado. Como é que está o embate jurídico e também aqui no meio político entre os senhores? A Farma Brasil, que representa esses laboratórios brasileiros que estão aí na expectativa de perda, né, dessa exclusividade da patente para poder fazer o medicamento, e a Interfarma, que fala por um outro lado do mercado e que defende a validade destas patentes com uma forma de compensação pelo tempo que os laboratórios demoraram, investindo muito dinheiro para conseguir comercializar estes remédios. A minha pergunta é, como é que está a briga jurídica e política para saber quem vai vencer desses dois lados? Boa tarde, Basília. Obrigado pela pergunta. Boa tarde, Elisa. A briga jurídica estritamente está resolvida, porque nós temos, desde 2021, a solução que o Supremo Tribunal Federal deu na ação direta de inconstitucionalidade 5529, dizendo que a Constituição brasileira diz, primeiro, que patente tem tempo certo. Segundo, que a lei brasileira tem que ser cumprida, e a lei brasileira diz que é 20 anos a partir da data do depósito do pedido de patente no INPI. A partir daí, hoje nós estamos, se não me engano, se não entraram mais ações hoje, já com 66 ações na Justiça Federal de primeira instância, em que empresas que não se conformam com essa decisão entraram tentando, repito, por uma via jurídica que é uma via sem saída, porque pretende que uma instância inferior reveja a instância final, rever essa decisão com outros argumentos. Então, sendo muito objetivo, e eu agradeço a pergunta, em termos jurídicos, não só é uma decisão definitiva, como as repetidas decisões da Justiça de Primeira Instância Federal estão reafirmando que não se pode confrontar e tentar reduzir o efeito da decisão do Supremo. No Congresso, nós também temos alegado a mesma coisa, né? Há alguns PLs, por exemplo, o 2056, que tentam simplesmente voltar atrás, reinstalando na legislação patentária brasileira aquilo que o Supremo diz que era literalmente inconstitucional. Então, nós achamos também que na hora que você passar pelos filtros constitucionais do Congresso, isso também não vai prosseguir. Então, nós achamos que há uma legislação brasileira vigente, muito eficaz, que protege dos dois lados quem é, aspas, usando a terminologia da lei, o inventor, e aquilo que é a sociedade brasileira que vai se aproveitar corretamente e necessariamente do fim da patente para, como você corretamente diz, ter mais produtores e isso ter um impacto de preço, de fornecimento, de segurança sanitária para a sociedade brasileira, os dois lados perfeitamente contemplados. Por isso é que a gente acha que é uma discussão, desculpa usar aqui um termo mais técnico, mas é uma discussão despicienda, quer dizer, não há muito o que se discutir sobre isso. Inclusive, se me permite para concluir, porque tem que ter uma distinção sobre o seguinte, patente não é propriedade. Quando um inventor, seja uma empresa, seja uma pessoa física, tem uma patente, ela tem na prática um contrato com o Estado brasileiro, que diz o seguinte, olha, eu, Estado brasileiro, quero estimular a inovação. Então, eu te garanto que durante 20 anos, a partir da data do depósito, você vai ficar sozinho no mercado. Perfeitamente. É uma coisa que é uma exceção única na legislação brasileira. Por outro lado, eu, Estado brasileiro, digo o seguinte, em troca, eu quero que quando essa patente vencer esse período de exclusividade, eu possa deixar outros produtores satisfazerem as necessidades da sociedade dos brasileiros, né? Reginaldo, então é isso. Aproveitando exatamente esse seu gancho, o debate, eu vou lhe fazer uma pergunta genuína.
O debate é sobre dividir o lucro entre diferentes fabricantes ou é sobre os brasileiros terem acesso a medicamentos mais baratos? É sobre acesso dos brasileiros terem medicamentos mais baratos. Para você chegar nisso, você tem que ter outros fabricantes. Os medicamentos, como qualquer outra mercadoria, surgem da produção das empresas. Então, uma coisa está conectada com a outra, mas por isso é que é muito importante essa decisão do Supremo. A decisão do Supremo não foi sobre um produto, não foi sobre uma empresa, não foi sobre um caso concreto, foi sobre uma tese. É uma tese. E qual é a tese? Quanto tempo deve durar a patente no Brasil, desde que a Constituição diz que ela tem que ter tempo certo. Então, é uma coisa feita para que a aplicação efetiva desse preceito constitucional funcione, principalmente num país como o Brasil, deste tamanho, com uma coisa tão preciosa para todos nós, que é o SUS, você possa cada vez mais conseguir. Primeiro isso, quer dizer, você tem medicamentos que foram patenteados e que podem depois ser produzidos aqui. A lei de genéricos foi isso, né? Quer dizer, a possibilidade de você ter um mecanismo de indução para a produção de medicamentos em maior volume, com preços menores, mas com qualidade, segurança e eficácia equivalentes aos seus referências, né? E, por outro lado, também para você permitir que o Brasil avance na produção de medicamentos mais sofisticados. Você precisa produzir para poder inovar, né? Desde o Manual de Oslo, né, que todo mundo sabe que inovação acontece não nas universidades, acontece nas empresas. Então, o que nós estamos vendo no Brasil hoje, é exatamente isso. Perdão. Cada vez mais empresas brasileiras, né, sejam de capital internacional ou de capital nacional, elas estão produzindo cada vez mais medicamentos mais avançados, né? Vamos produzir já no ano que vem, em função da queda da patente, especificamente da molécula do Ozempic, mas também outras, né, empresas brasileiras já estão produzindo os similares, que são de liraglutida, e que vão estar no mercado já também o ano que vem. E a partir daí, como todas as pesquisas, aí sim as pesquisas estão indicando, esses medicamentos dos LGPD antígenos estão sendo capazes de ser estudados, por exemplo, para reduzir os impactos do Alzheimer, para você poder avançar em outras formas de tratamento das doenças derivadas da diabetes. Então, não é simplesmente a imagem está mostrando aí a canetinha, não é só uma canetinha para emagrecer, né? Isso é o que teve a difusão maior, mas o que isso representa é uma enorme possibilidade para uma indústria que cresceu muitíssimo no Brasil, que é a indústria farmacêutica de capital nacional, ela possa fazer essas missões todas simultaneamente. Vamos produzir mais? Vamos. Vamos produzir mais barato? Sim. E vamos produzir inovações, tanto inovações incrementais, quanto a descoberta de novas moléculas, que são as chamadas inovações radicais. Perfeito. Olha, muito, muito importante. Eu imagino que quem nos assiste também ficou bastante abastecido dos dois lados das opiniões sobre esse assunto. Usamos como referência o Ozempic, mas claro que isso pode ser expandido para o debate de todas as patentes. Agradeço, então, nós conversamos com Reginaldo Arcuri, presidente executivo do Grupo Farma Brasil. Reginaldo, a gente cuidou aqui para ficar igualmente o mesmo tempo para os entrevistados, por isso lhe agradeço demais pela gentileza da entrevista. Agradeço muito, o debate é extremamente importante e a CNN tem um peso específico nessa discussão. Obrigado às duas. Muito obrigada. E Basília, obrigada, hein, por ter viabilizado essas conversas aqui. Dois lados. Foi um dois lados aqui ampliado. Muito obrigada, Basília Rodrigues. E reitero a você que nos assiste, né? É o básico, desculpa ter que repetir, jamais consuma, use, compre medicações que precisem de prescrição médica sem indicação médica, né? Faça-o, se tiveres de fazê-lo, mas com um pedido médico, tá bom?